E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, seja bem-vindo. A gente vai gravar um vídeo aqui que eu sempre quis gravar. Eu vejo que quando eu comecei a interagir com as pessoas nas redes sociais, as perguntas elas são é, muitas vezes menos técnica, uma coisa que o médico às vezes não considera muito, as pacientes têm muita dúvida. E hoje a gente vai desmistificar alguns pontos desses. A gente vai falar se isso tem relação com a gestação ou não, se ter ou não ter um sangramento de nidação é algum resultado. Então vamos para o título do vídeo de hoje. Sangramento de nidação, como identificar e como se preocupar e se eu devo ou não me preocupar. Então eu queria começar o vídeo com alguns tópicos. Primeiro, o que é sangramento de nidação. Depois, quais são as diferenças de outros sangramentos, né, os sangramentos ginecológicos. E aí depois a gente, como sempre, a gente tem trazido aqui a literatura médica para mostrar se isso tem algum impacto ou não, se isso muda alguma coisa no seu tratamento médico, se você deve se preocupar ou não quando você teve, ou mais do que isso, se você deve ficar feliz quando você teve. E pessoal, só lembrando aqui para vocês, a gente levantou uma enquete no Instagram e ele foi vencedor, tava ali, a gente escolheu 2 temas, estava muito próximo, mas no final as pessoas escolheram esse tema primeiro, o sangramento de nidação, para a gente falar para vocês, e é por isso que a gente está gravando primeiro, para postar aqui mais cedo possível. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações se você acha que esse conteúdo pode te ajudar de alguma forma, compartilha com quem você acha que essa informação pode ser interessante e deixa um comentário aqui no canal e bora pro vídeo, chama a vinheta. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, assim, nem toda mulher tem sangramento de nidação. Então, o que é o sangramento de nidação, Luiz? Define pra gente o que é. O primeiro ponto é o seguinte, a paciente ovula, ela tem um ciclo menstrual normal, ela ovula, né, ou seja, é esse ato ali de sair o óvulo do ovário dela, e ela namora na época da ovulação. Quando ela namora na época da ovulação, esse óvulo fertilizado vai para a trompa, forma-se ali um embrião, e esse embrião vai para dentro do útero. Quando esse embrião gruda no útero, eu vou falar gruda ou cola, um termo um pouco menos técnico, a gente chama isso, essa implantação do embrião no útero de nidação, é o processo do embrião grudar ali no útero. E muitas vezes esse processo de nidação, que na verdade não é nem o processo, o embrião ele entra dentro do útero e ele começa a criar uma série de mecanismos ali para formar os trofoblastos, invadir dentro do útero e formar a gestação ou estabelecer a gestação. Este processo de invadir o útero, né, isso pode causar sangramento. Então, o primeiro mito que eu queria falar aqui não é necessariamente um sangramento de nidação, não é quando o embrião entra dentro do útero, mas quando ele começa a formar essa gestação inicial, ali pode sangrar um pouquinho. Então, o que é basicamente esse sangramento de nidação? É o sangramento que pode ocorrer no estabelecimento da gestação, bem no início da gestação. E muitas vezes, pessoal, antes até do sangramento menstrual, ou seja, da próxima menstruação, o que confunde muito. Então, qual que é a definição? É um sangramento que ocorre às vezes 2 ou 3 dias ou 4 dias antes da próxima menstruação, que na verdade a paciente não vai menstruar, né, ela está grávida. Esse é o sangramento que a gente chama de sangramento de nidação, que no meu ponto de vista mais técnico seria um sangramento do estabelecimento da gestação inicial. Bom, vamos falar um pouco das diferenças da menstruação. Pessoal, qual que é a primeira diferença? O prazo. O sangramento do estabelecimento da gestação inicial, ou eu posso falar de nidação aqui para vocês, ele ocorre normalmente no pico do HCG, que ocorre ali 2 dias antes da menstruação, 2 a 3 dias antes. Então, primeira diferença, o prazo, ele é um sangramento que acontece antes da menstruação. Mas Luísa, minha menstruação é muito irregular, isso poderia ser menstruação? Pode, por isso que não é tão simples encontrar essa diferença, principalmente se você não estuda o assunto, ou se você não é ginecologista, ou se você não fala desse assunto todos os dias. Mas vamos lá para as diferenças. A primeira diferença, ele ocorre um pouquinho antes da próxima menstruação, então você teria que ter um adiantamento da menstruação se isso fosse menstruação. Sangramento um pouquinho antes, a menstruação na data correta, principalmente se você tem menstruação regular. Segundo, volume. O volume do sangramento de nidação, ele normalmente é pequeno, ele é bem menor do que a menstruação propriamente dita. Então, volume, ele é menor. A menstruação, quando vem, ela vem um sangramento maior. Mas, Luiz, eu tenho escape antes da menstruação. Verdade, os escapes também podem confundir com sangramento de nidação. Terceiro ponto, que aí é uma diferença um pouco maior, o que eu diria para vocês. O sangramento de nidação, ele é um sangramento vermelho mais vivo.
Os escapes normalmente são sangramentos ali coagulados, um sangramento mais marrom ou borrinha de café. Pessoal, isso na verdade não é uma regra, mas isso pode acontecer, tá bom? Então, nenhum sinal muito claro vai te dizer qualquer um, qualquer outro. Basicamente, se você tiver dúvida, você vai ter que pesquisar. E uma última diferença que eu posso apontar aqui para vocês. Depois eu vou fazer um infográfico para postar ali também no Instagram. Se você não segue a gente lá, segue a gente no Instagram, que a gente vai postar um infográfico das principais diferenças. Mas um segundo ponto basicamente o sangramento de inidação ele acontece uma vez só. E a borrinha ou os que precedem a menstruação, elas vêm mais de uma vez. Então a frequência pode estar ligado ali ao descamar da menstruação. Beleza? Bom, vamos para os dados científicos, pessoal. Todo mundo sabe que eu gosto bastante da ciência. Mas uma publicação da Fertility Sterility mostrou que 4.539 mulheres, a gente leu esse estudo, que tiveram sangramentos leves no início da gestação, ou seja, um sangramento de estabelecimento de gestação inicial ou de nidação, não aumentaram o risco de aborto espontâneo. Pessoal, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês se você teve um sangramento de nidação, não fica preocupado, isso não aumenta o risco de você ter um abortamento. Tá bom? Olha que estudo interessante, um estudo grande, publicado na Fertility Sterility, que é uma revista científica que eu também tenho publicação lá, já publiquei na Fertility Sterility, e ele não causa aumento de abortamento, tá bom? Um segundo estudo que a gente selecionou aqui é um estudo da Cochrane, pessoal. Eu vou colocar aqui a foto do estudinho para vocês, o título também, para vocês quiserem ler mais, vocês podem ler, quem gosta de ler ciência. E pessoal, quem ficar na dúvida, manda mensagem aqui pra gente, a gente tenta responder para vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, tá bom? Mas a Cochrane é muito interessante porque ela resume tudo, e olha o que a Cochrane fala. Abre aspas aqui, eu quando cito coisas de estudo científico, eu gosto de ler o que está escrito para não ter dupla interpretação. Mas a Cochrane fala o seguinte, a presença ou a ausência do sangramento de inidação não está associado a uma gravidez evolutiva, ou seja, olha os dois estudos que a gente selecionou que legal. Ter o sangramento não aumenta o risco de abortamento, mas também ter o sangramento não significa que a gestação obrigatoriamente vai em frente, tá bom? Essas duas coisas são verdades. Não há um sinal confiável de sucesso ou de fracasso. Essa frase está na Cochrane. Ou seja, ter ou não ter anidação não significa nem que a sua gestação vai em frente e também não significa que a gestação vai terminar num abortamento. E se você não tem o sangramento, olha a estatística, estima-se que 15 a 25% das pacientes têm esse sangramento de inidação. Ou seja, não é obrigatório. A grande maioria das pacientes, quase 80%, 85%, não vão ter um sangramento de inidação. E o último estudo para terminar, publicado na Clinical Endocrinology Metabolism, que é uma revista importante também, mulheres com nidação tendem a apresentar um evento em média um dia antes do HCG detectável, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando que o HCG é detectável? Um dia antes da próxima menstruação, um dia antes do atraso menstrual, ou às vezes 2 dias antes. E a nidação ocorre às vezes um dia antes do HCG detectável, o que seria mais ou menos 3 dias antes da próxima menstruação. Então dá um exemplo, Luiz. Eu vou menstruar dia 10, mais ou menos no dia 7 você teria um sangramento pequenininho, que seria o sangramento de nidação. Mas, de novo, não existe relação com o sucesso ou a falha da gravidez. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Qual que é a conclusão, Luiz? Eu estou gostando muito de pôr conclusão no vídeo. Ter ou não ter anidação não aumenta a chance de você engravidar. E se você teve, não fica preocupado, isso não é um risco de abortamento. E se você nunca teve, também não fica preocupada, porque 80% das mulheres não vão ter sangramento de inidação e vão estar grávidas, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se inscreve no canal, ajuda a gente e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!